Uma explicação bem simples, o Tribunal do Júri é o tribunal em que um conjunto de cidadãos previamente listados são escolhidos por sorteio e servem como juízes de fato no julgamento de um crime doloso contra a vida. No Academia de hoje, vamos conhecer um estudo que analisa o Instituto do Tribunal do Júri sob dois planos. O primeiro, de natureza constitucional, ressalta sua origem e evolução histórica. Já o segundo, trata da controvérsia desafiadora implementada pela Lei número 11.689 de 2008, quanto ao princípio da duração razoável do processo. Esse é o tema da dissertação de Inácio Belina Filho, mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento. Tribunal do Júri, as alterações promovidas pela Lei nº 11.689/08, em atendimento ao princípio da duração razoável do processo. Dissertação apresentada à banca examinadora do mestrado em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, como requisito parcial para obtenção do título de mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento. Confira também parte da bibliografia base deste trabalho e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Para debater a dissertação, convidamos Ademar Vasconcelos, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e Maurício Morimoto Dói, defensor público do DF com atuação no Tribunal do Júri. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje, e também ao doutor Inácio agradecer pela presença e também já pedir para que faça a apresentação do seu trabalho. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer o convite da TV Justiça, do programa Academia, em estar neste momento trazendo um pouquinho daquilo que foi objeto de debate em minha dissertação de mestrado. Como não poderia ser de outra forma, falei sobre o Tribunal do Júri. Não poderia ser de outra forma, até porque sou um amante do Tribunal do Júri. Desde os primeiros dias de faculdade, sempre fui aos fóruns, sempre me dirigi ao Tribunal do Povo, para ali aprender um pouquinho com advogados, defensores públicos, com juízes e também um pouco da realidade social de nossa sociedade. Muito bem. A minha perspectiva neste trabalho foi focar o Tribunal do Júri sob a ótica da duração razoável do processo. O Tribunal do Júri sempre foi alvo de críticas de boa parcela da sociedade por ser um procedimento complexo, um procedimento bifásico. E isso, na maioria dos casos, acabava principalmente suscitando uma demora de anos, de tal forma que inúmeros processos acabavam sendo extintos por força do fenômeno da prescrição, por esta demora até certo ponto incompreensível. Atentos a isso, o nosso legislador constituinte introduziu o inciso 78 no artigo 5º, no artigo cidadão, estabelecendo de forma expressa a duração razoável do processo em âmbito geral, em todas as áreas do direito processual. Muito bem, como não poderia ser de outra forma, o Tribunal do Júri também foi atingido pela duração razoável do processo, especialmente acerca de uma nova legislação, a Lei 11.689 de 2008, que fundamentalmente trouxe uma nova sistemática procedimental, consequentemente, trazendo um procedimento enxuto, um procedimento célere, ágil, que reduziu substancialmente a duração desses processos e sua respectiva tramitação. Mas até que ponto essa duração razoável veio a calhar? Até que ponto a duração razoável do processo veio preocupada com os direitos e garantias fundamentais? Sempre trago à tona a opinião basilada do professor Gaúcho Auri Lopes Júnior, que muito bem nos expõe em suas obras, que a duração razoável do processo, sim, pertence à sociedade, mas da mesma forma pertence também ao réu, que deve, sem sombra de dúvidas, ter sempre o seu direito resguardado. E o principal desses direitos é o direito ao contraditório. Muito bem, inúmeras sátiras foram produzidas ao longo dos tempos por vários autores, por vários pensadores, criticando exatamente o fenômeno da morosidade do Poder Judiciário. E eu trago aqui o sarcasmo do francês Daumier, em que um advogado, travando um diálogo com seu cliente,
nos deixa claro o que é o sentimento de insatisfação da sociedade com a morosidade. O advogado dizia, o processo está caminhando, o processo está andando. E o cliente, então, indignado, disse, doutor, já fazem 4 anos que o senhor nos diz isso. Daqui a alguns dias eu não terei mais sapatos para acompanhar esse processo. Isso é apenas uma forma bem pitoresca de criticar essa demora judicial. Como disse, então, o objeto da minha dissertação de mestrado foi analisar as alterações contidas na Lei 11.689 e vou aqui, neste momento, pincelar algumas que eu reputo de maior importância. A primeira delas foi a criação, ou melhor, adoção da citação por hora certa. Um velho instituto previsto no Código de Processo Civil, nos artigos 227 a 229, e que agora está expressamente previsto no CPP. Uma forma, então, de citar quando o oficial de justiça julgar, entre aspas, pertinente à realização dessa medida, acreditando que o réu está, de alguma forma, obstaculizando, colocando óbices na realização do ato citatório. Nós temos uma crítica severa da doutrina garantista, da qual faço parte, que seria um poder imenso, imensurável para o oficial de justiça. Ficará a critério deste oficial de justiça julgar, no caso concreto, se o réu está se esquivando ou não do ato citatório. E isso poderia nos levar a uma situação de ofensa ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal. Pois o réu poderia, então, se ver diante de um processo de forma surpreendente, sem ter a ciência, sem ter a participação, que são os dois objetos da citação, ciência e participação. Além disso, nós tivemos uma alteração também profunda no tocante à resposta à acusação, substituindo a antiga defesa prévia, lá do artigo 395 do CPP. Hoje a resposta à acusação ganhou uma força muito grande, na medida em que o nosso legislador diz que a defesa, a parte ré, poderá alegar tudo o que for de seu interesse, inclusive justificativas, juntada de documentos, requerimento de diligências. Então, veja bem que agora a defesa tem uma possibilidade muito maior do que como ocorria na antiga defesa prévia. Após essa apresentação da resposta à acusação, um tema problemático, uma introdução problemática, foi a criação da possibilidade de manifestação do parquê no prazo de 5 dias. Veja bem que antes do juiz decidir sobre as situações requeridas, ou seja, antes do juiz realizar o que nós chamamos de saneamento processual, o Ministério Público terá a oportunidade de manifestar sobre aquilo que foi perguntado, sobre aquilo que foi requerido, sobre aquilo que foi, afinal de contas, alegado pela defesa. Nós temos também uma crítica da doutrina nesse aspecto, até porque, como se sabe, a regra no processo penal é a acusação falar em primeiro lugar e depois a defesa. E, neste caso, a acusação poderá influenciar o julgador, neste momento, até por falar em último lugar. Melhor seria se a defesa sempre falasse em último lugar e não a acusação. Uma outra novidade também trazida pela Lei 11.689 foi a criação da chamada audiência concentrada ou audiência una, momento em que o juiz realizará os primeiros atos de instrução e todos concentrados em uma única audiência. De lá para cá, de 2008 para cá, eu posso afirmar aos senhores que pouquíssimas foram as audiências concentradas realizadas totalmente com êxito. Na maior parte das comarcas, na maior parte dos juízos criminais, não existe a menor possibilidade de realizarmos audiências concentradas. Então, a cisão das audiências acabam realmente acontecendo por uma falta de estrutura. Uma outra alteração, também destacada por mim neste trabalho, foi a ilusão do legislador em fixar um prazo para o encerramento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. O prazo de 90 dias. Me lembro aqui das palavras do professor Luiz Flávio Gomes, quando critica o legislador brasileiro, chamando de produção simbólica, chamando o legislador, na verdade, como entre aspas, um enganador da sociedade, por criar medidas que serão inócuas e que irão estourar em nossos fóruns, em nossos tribunais. Fixar 90 dias como prazo para o encerramento do procedimento de primeiro grau. Para início de conversa, 90 dias, réu preso ou réu solto?
90 dias como se o procedimento fosse algo sistematizado de forma infalível. Não é possível. Cremos que esta medida é uma medida inócua e de pouco cumprimento na realidade dos nossos tribunais. Uma próxima alteração foi a supressão da crise de instância, da prolação da decisão de pronúncia. Nós tínhamos a obrigatoriedade de intimação pessoal do réu até 2008, e isso não mais existe. Porque, na verdade, nós tínhamos uma série de processos parados em nossas escrivanias criminais, exatamente porque os réus não eram encontrados a fim de serem intimados pessoalmente. Hoje, admite-se a intimação, inclusive por edital, a intimação editalícia, colocando fim, assim, a esta crise de instância. Outras alterações também foram destacadas nesse trabalho. Uma delas que me chamou a atenção foi a possibilidade do desaforamento pela demora de julgamento. Ou seja, foi estabelecido um prazo de 6 meses. Caso a comarca esteja com acúmulo de processos, nós poderemos ter, então, o desaforamento para uma comarca vizinha daqueles autos, daquele processo. Isso se vislumbrar que no prazo de 6 meses nós não teremos condições de realizar o julgamento naquela comarca. Foi uma medida, até certo ponto, inovadora. Muito bem, nós tivemos também, já na sessão do julgamento, um aumento do número de jurados convocados para estarem presentes no dia, de 21 para 25 jurados. Isso tudo para evitarmos a famosa situação do estouro de urna, para evitarmos exatamente que o Tribunal do Júri e sua sessão não ocorra por falta de jurados. Nós tivemos também a vedação, como regra geral, da leitura de peças, que era algo extremamente cansativo, que exauria todos os presentes, jurados, as partes envolvidas, e que não significava nenhum teor, nenhum ganho de conteúdo, não tinha aquele teor realmente efetivo. Então, hoje, o juiz abre os trabalhos e entrega de forma sucinta e imparcial um relatório na mão de cada jurado para que eles tenham uma noção e, consequentemente, não está sendo admitida como regra a leitura de peças somente em caráter excepcional. Além disso, nós tivemos a extinção, já em fase recursal, do famoso protesto por novo júri, uma figura arcaica, uma figura que não tinha uma razão de ser. Nós tivemos a extinção desse protesto por novo júri e agora sim nós tivemos então uma melhora, até porque o nosso sistema recursal ainda é anacrônico, mas com essa redução de espécie recursal nós tivemos uma melhora. Bom, são algumas considerações feitas, eu agora estou aberto ao debate de nossos colegas que aqui estão e que nos honra muito com a presença e agradeço de antemão a oportunidade. Bem, nós é que agradecemos, doutor Inácio. Daqui um pouquinho, de fato, nós vamos aqui à parte de debates, um assunto realmente bastante interessante. O Tribunal do Júri sempre, desperta essa curiosidade. Por hora, vamos conferir parte da bibliografia base utilizada neste estudo. Tribunal do Júri, de Guilherme de Souza Nucci, editora Revista dos Tribunais. Tribunal do Júri, Visão Linguística, Histórica, Social e Jurídica, de Paulo Rangel, editora Lumens Juris. Direito ao Processo Penal no Prazo Razoável, de Auri Lopes Júnior e Gustavo Badaró, editora Lumens Juris. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos em instantes. Até já. Hoje, no Academia, vamos debater a dissertação Tribunal do Júri, as alterações promovidas pela Lei número 11.689 de 2008 em atendimento ao princípio da duração razoável do processo do mestre Inácio Belina Filho. Os convidados do programa são Ademar Vasconcelos, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e Maurício Morimoto Dói, defensor público do DF com atuação no Tribunal do Júri. Vamos acompanhar algumas teses e dissertações que estão agora disponíveis no mercado editorial. A ambivalência da técnica, os alimentos transgênicos e o direito à informação do consumidor.
Dissertação de mestrado de Michele Junqueira Terce, Biblioteca Virtual da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, O Princípio da Igualdade no Direito Previdenciário Brasileiro, uma proposta de distribuição equânime das prestações previdenciárias em função do gênero. Dissertação de mestrado de Alex Peroso Boeira, Biblioteca Central da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O direito fundamental à cidade sustentável e os desafios de sua eficácia. Tese de doutorado em Direito de Christian Magnus de Marco, Biblioteca Central da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Vamos ao debate, doutor Maurício Morimoto. Cumprimento aqui o doutor Ademar de Vasconcelos, juiz de Direito, com quem tive a honra de trabalhar por alguns anos no Tribunal do Júri de Planaltina. E, por fim, cumprimento e, acima de tudo, parabenizo o senhor Inácio Belina, o doutor Inácio Belina, pelo brilhante trabalho, pela brilhante tese de inegável relevância teórica e prática. Doutor Inácio, inicialmente gostaria de parabenizá-lo pela tese escrita pelo senhor, muito bem escrita. Gostaria de chamar a atenção para a análise histórica que o senhor fez, a análise crítica que o senhor fez sobre o princípio da soberania do Tribunal do Júri. E, mais que tudo, o senhor chamou bastante atenção para a reforma operada pela Lei 11.689 de 2008, trazendo instrumentos para a efetivação da duração razoável do processo. Destaco também, senhor Inácio Belina, a criação do CNJ, que foi muito importante para a fiscalização dessa efetiva duração razoável do processo. Gostaria de indagar ao senhor e pediria que o senhor trouxesse aí a posição do senhor sobre os reflexos desse princípio da duração razoável do processo na questão relativa ao tempo de duração da prisão processual, ou seja, para a configuração de eventual excesso de prazo. Muito obrigado pela pergunta, doutor Maurício. Muito bem, falar sobre excesso de prazo, constrangimento ilegal, prisão cautelar é tema extremamente complexo, porque, afinal de contas, qual é o prazo real de uma prisão cautelar? Porque quando falamos sobre prazo de prisão cautelar, logo nós vamos nos recordar da prisão temporária, haja vista que os prazos estão fixados por lei. Mas, se verificarmos a prisão preventiva, aí nós adotamos a teoria do não prazo. O que levar em consideração? Duração razoável? Princípio da razoabilidade? Mas quais seriam os parâmetros para a aplicação desta razoabilidade? Creio que devemos seguir os parâmetros do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. E são 3 esses parâmetros. Em primeiro lugar, verificar a complexidade da causa. No segundo momento, verificar o comportamento do magistrado e de toda a estrutura judicial. E, por fim, verificar o comportamento do imputado, se ele está procrastinando ou não feito até para se valer da própria torpeza. Analisando, então, esses 3 critérios, creio que aí sim nós vamos chegar a uma conclusão, se de fato nós temos uma demora excessiva ou não, sujeita à figura do habeas corpus. Creio que no nosso judiciário atual, em nossa estrutura atual, é possível sim aplicarmos esses 3 critérios. Nós temos condições para isso, doutor. Doutor Ademar Vasconcelos. Doutor Inácio, parabéns pela tese. Agradeço também a atenção da TV Justiça em convidar para o debate. Doutor Inácio, em relação a essa dimensão da duração razoável do processo, entendo que seria talvez um ponto de partida para que os tribunais atendessem essa ansiedade da sociedade. Nós não podemos esquecer no Tribunal do Júri também a ansiedade da família da vítima. A gente fala muito do réu no Tribunal do Júri e às vezes esquecemos essa angústia. Por se tratar talvez de um dos crimes mais graves previstos no Código Penal, isso também nos chama a atenção. Talvez seja um ponto de partida e eu tenho muito receio, na minha pequena experiência no Tribunal do Júri, de uma justiça muito célere em relação não só à complexidade do processo, ao número de réus também e aos crimes conexos. Agora, em relação a essa duração da prisão cautelar, remonta a Calamandré àquela instrumentalidade hipotética da prisão cautelar. Nós não estaríamos também com a responsabilidade, o juiz,
o Ministério Público e a Defesa, em atenção à denúncia, entendo ser a peça mais importante do processo e talvez seja um norte para indicar o que seria razoabilidade em relação à prisão cautelar. Na visão de Calamandrei, se não é factível uma condenação, se isso no mundo jurídico não seria possível, se ele estivesse próximo de uma excludente, nós temos agora a possibilidade também, não muito distante da absolvição sumária, estaríamos talvez negando ou consagrando em relação a essa razoabilidade da prisão cautelar, nós estaríamos antecipando a tutela, que em processo penal é grave. Talvez estivéssemos antecipando uma pena sem sentença. Claro que o juiz deve ter a sua cautela, até mesmo pela denominação da prisão cautelar, mas teríamos talvez a possibilidade de analisar melhor, nessa instrumentalidade hipotética, se seria razoável ou não essa duração. Mas, a meu sentir, nesse desenvolvimento, nessa dinâmica trazida pela alteração da lei em relação ao Código de Processo Penal, não seria tão fora do razoável que essa pessoa permaneça presa até para atender também o interesse da sociedade e nessa visão também da família da vítima. Muito obrigado, doutor Ademar. Eu penso da seguinte forma: a prisão cautelar, ela sempre representou um perigo para o imputado, porque ela traz inúmeras consequências e essas consequências ficam na vida do sujeito, via de regra, para todo sempre, pelo resto de seus dias. É bem verdade que quando a gente analisa processo, a gente tem que analisar não só a situação do réu, e sábias são as suas palavras em levar em consideração a angústia da vítima ou de seus familiares, e realmente a gente tem que levar isso em consideração. Mas o meu espírito foi confortado recentemente pelas medidas alternativas à custódia cautelar, recentemente aprovadas e que vieram à tona com a Lei 12.403. Então, eu entendo que o magistrado hoje, ele somente deverá aplicar a custódia cautelar realmente nos casos graves como última ratio e não como prima ratio, como já ocorreu outrora. Medidas como distância da vítima, fiança, outras mais, devem ser aplicadas com uma ênfase maior por parte do magistrado, até para evitar o prejuízo a quem quer que seja e ao réu, que é o hipossuficiente nessa relação processual. Entendo que realmente há que se ter um cuidado no oferecimento da denúncia ou em situação de hipótese na queixa-crime subsidiária, porque isso acaba gerando uma perspectiva de julgamento, levando a crer que o réu poderá ser considerado culpado e isso poderá influir, então, na sua custódia cautelar. O meu alento hoje, doutor Ademar, sem sombra de dúvidas, as medidas alternativas à custódia cautelar que devem ser estimuladas, que devem ser fomentadas e aplicadas pelo magistrado do caso concreto. E somente naquelas situações excepcionalíssimas, aí realmente a medida de prisão como sendo, como já falei, a última ratio. Doutor Maurício. Sobre essa questão do prazo da prisão processual, há parte da doutrina que diz que esse prazo processual, ou seja, o prazo da prisão processual, ele deve respeitar esse limite de 90 dias estabelecido no artigo 412 do Código de Processo Penal. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a opinião do senhor, sobre o que o senhor entenderia como o início da contagem desse prazo. O senhor entenderia que seria a partir do recebimento da denúncia, como entende Eugênio Pacelli, ou então, como entende aqui o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a partir da decisão que aprecia a resposta à acusação? Muito bem, nesse caso eu prefiro fazer uma interpretação a favor do réu. A partir do recebimento da peça acusatória, nós teríamos então a abertura e a contagem desse prazo. Eu sou muito temerário e prefiro acreditar na boa fé dos juízes. Sou muito temerário em fixação de prazos, principalmente envolvendo situações graves, como é a custódia cautelar. Então, eu prefiro deixar, e acredito que é a melhor solução, na mão do juiz, que está ali, vivenciando a situação, o dia a dia de sua comarca, o dia a dia de sua vara criminal, porque fixar um prazo genérico para um país de dimensões continentais, com vicissitudes,
com regionalismos, com situações tão discrepantes, creio que é algo problemático, doutor Maurício. Preferiria, então, que o nosso legislador tivesse deixado na mão do juiz, porque ele, mais do que ninguém, como dirigente procedimental, tem condições de verificar se, no caso concreto, aquela demora existe ou, se não existe, se é razoável o réu permanecer por mais tempo preso. Doutor Ademar. Em relação ainda ao número de réus e crimes conexos, eu acho que também estaria dentro dessa visão do juiz, a complexidade do processo também pode decorrer do número de réus. Eu entendo que seria também um ponto de partida, né? O legislador talvez tenha tido essa intenção de colocar para evitar também os excessos. Claro que o juiz ele deve seguir a impessoalidade, os critérios, as cautelas naturais do seu ofício, e sem esquecer também que há o tribunal para corrigir eventual excesso, né, de prazo que o juiz tenha descurado nesse momento. Mas não podemos esquecer também o número de réus, que vai ter uma repercussão também na defesa, quando nós temos o número de réus, quando se estabelece um tempo para a defesa fazer sua sustentação oral em plenário, isso também eu acho que é prejudicial à defesa, e a existência também de crimes conexos. Mas, por outro lado, também não podemos esquecer, eu queria também a sua opinião, sobre o que pensa a sociedade a respeito dessas medidas, dessas iniciativas legislativas. O senhor tocou num ponto e que nós estudamos lá no comecinho do curso, que é o seguinte: o direito deve existir para atender a sociedade ou a sociedade que existe é formada para atender o direito? Porque realmente nós observamos uma certa discrepância em muitos de nossos instrumentos normativos com os anseios da nossa sociedade, principalmente em matéria criminal. Mas me preocupo muito, doutor Ademar, porque boa parte de nossa sociedade, infelizmente, acaba acreditando piamente naquilo que muitos juristas de plantão que ficam na mídia acabam repassando sem um rigor, sem um crédito científico. E isso, na maioria dos casos, gera um sentimento de revolta, gera um sentimento de indignação, às vezes justificável, às vezes não. Eu quero crer que se nós fôssemos adotar aquilo que a sociedade extremamente pensa, nós teríamos pena de morte no Brasil, pena de caráter perpétuo, não teríamos devido processo legal. Então nós temos que ter um certo cuidado, sim, porque a nossa sociedade está em formação cultural, ainda temos muito que avançar, principalmente, como eu te disse, nessas situações em que boa parte da opinião pública é induzida a pensar. Via de regra, nós podemos ver aí a exploração massiva de certos crimes que causam uma repercussão gigantesca em nossa sociedade. Bem, eu quero aqui mais uma vez agradecer ao doutor Ademar Vasconcelos, muito obrigado também ao doutor Maurício Morimoto e, claro, de forma não diferente, agradecer e parabenizar ao Inácio Belina pelo brilhante trabalho, né? Como eu disse inicialmente, é sempre um tema que desperta a curiosidade, o tribunal do júri. E você também pode participar do programa Academia, basta mandar para o endereço eletrônico academia@stf.jus.br o título do seu trabalho com o currículo. Você também pode participar enviando aí a sua sugestão, inclusive de um tema para ser debatido aqui com a gente. Obrigado e até o próximo programa.